Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar da sinceridade de Paulo. E quero ler uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 9, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amados, aqui está o relato da conversão de Paulo. Aliás, Saulo, chamado Saulo. Realmente foi transformado de tal maneira, começou a ser chamado apóstolo Paulo. E logo em seguida podemos ver no contexto, ele foi batizado, se arrependeu dos seus pecados, foi batizado e começou a vida nova. E começou a ser um instrumento de Deus. Antes estava sendo um instrumento do inimigo. Apesar da sua sinceridade, acreditava que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Exatamente, ele era sincero, ele era uma pessoa dedicada, conhecedor da lei, era submisso, obediente à sua palavra, submisso, obediente às autoridades instituídas, ao sumo sacerdote. E ali ele recebeu ordem para ir também, além de perseguir os cristãos em Jerusalém. Em outros lugares também, como para Damasco, ele estava se dirigindo. E no caminho, ele teve um grande encontro com o Senhor Jesus. E aí caiu a ficha, quando veio aquela luz forte sobre ele, como diz aqui. Seguindo ele estrada fora, no versículo 3, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa luz forte brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não tinha entendimento, ele tinha sinceridade do coração. Aliás, sinceridade vem da palavra sincera. Lá no passado, em Roma, quando os artesãos de menos qualidade produziam vasos, e eles, por um motivo ou outro, rachavam, se estragavam. Então eles usavam cera para fechar as rachaduras. Então procuraram vender como se fossem vasos de qualidade. Mas quando esses vasos eram colocados nas prateleiras e aonde o sol pegava o sol, essa cera derretia e aparecia as rachaduras dos vasos. Então muitas pessoas, quando compravam, diziam: eu quero comprar vaso, mas sem cera, sincero. Amém, amados? Então é muito importante, que realmente venhamos ser sinceros, sem cera, sem camuflagem, algo verdadeiro, genuíno.
Ele era sincero, mas era sinceramente enganado pelas trevas, pela religiosidade, pelo inimigo, ao ponto de se tornar perseguidor do próprio Senhor Jesus. Veja bem, ao ponto que chega a petulância do inimigo. Usar uma pessoa tão sincera como Saulo era, e dedicado, se dedicava nessa obra que ele estava encarregado, de servir a Deus. Ele era tão sincero, mas sinceramente enganados. E muitos hoje, amado, amada, também estão servindo a Deus, mas de uma forma errada. São sinceros, dedicados, mas são sinceramente enganados pelo inimigo. Porque o inimigo usa realmente a religiosidade para manter as pessoas convictas que estão certas, estão corretas, se dedicam, são quase que perfeitos daquilo que fazem, de tanto empenho, zelo, tanta dedicação. Então veja bem, amada, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, amado, podemos ver aqui quando nós perseguimos os cristãos, aqueles que realmente são testemunha do Senhor Jesus, que fazem parte do propósito de Deus, muitas vezes são perseguidos. Eles estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que isso? Porque Jesus habitava agora, através do seu Espírito, ele habitava nos cristãos. E ele habita nos cristãos. Quando a pessoa abre o coração para o Senhor Jesus, ele vem habitar através do seu Espírito, vem habitar no centro da nossa vida, que a Bíblia chama de coração. E a partir dali, essa pessoa não se guia mais, não se governa mais a si mesmo, mas é o próprio Espírito que guia essa pessoa. Por isso que Paulo diz também em Romanos 8,14, que filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então veja bem como precisamos orar e interceder para que o Espírito Santo venha abrir os olhos espirituais, abra o entendimento, traga a revelação do propósito de Deus para as pessoas. E olha só, mas Jesus disse agora: levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam embudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Veja bem, amados, o impacto, o operar poderoso, sobrenatural que Jesus teve que fazer na vida de Saulo. Ele estava tão obstinado, tão convicto, tão sincero, que não tinha outra maneira a não ser cegá-lo para o mundo por um instante, para que seus olhos espirituais fossem abertos. Por isso que, numa outra epístola, ele mesmo diz, orou: Senhor, ilumina os olhos do coração, porque os dele foram iluminados, os olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos do Espírito. Precisamos da iluminação do Espírito no nosso interior. Então, a partir dali, realmente, ele ficou livre do engano. Realmente pôde começar a servir verdadeiramente, sinceramente, de maneira verdadeira e sincera e real. Não mais no engano. Então, todos nós precisamos passar por esse processo, para que a gente possa realmente ficar livre do engano. Porque o único que pode nos livrar do engano é o Senhor Jesus.
é o seu Espírito habitando em nós, iluminando os olhos do coração, para que podemos ver e contemplar o grande propósito maravilhoso que Ele tem com cada um. E contigo também, amado, Ele tem nesse dia, com certeza. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham ter acesso a essa verdade e venham ficar livres dos enganos, venham experimentar algo sincero, né? Sinceramente, revelação do Espírito Santo, do Cristo maravilhoso, que cada um possa ter um encontro também com Jesus e todo engano, todas as fortalezas mentais caírem por terra e ficar livre para adorar o Senhor, livre para servir o Senhor, glorificar o Senhor. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Queremos te agradecer, te louvar, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor amado, iluminado os olhos do nosso coração, para que possamos ser realmente sinceros, verdadeiramente sinceros, Senhor. Não sinceramente enganado como Paulo estava, mas sinceramente, Senhor, guiado, conduzido, iluminado no nosso interior, pelo Espírito da verdade, levando a bom termo esse propósito pelo qual o Senhor nos chamou, nos escolheu, para glorificar o nome do Senhor. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.